Antes que o Ocidente erguesse seus tribunais, instituições e desenhasse suas fronteiras geográficas, uma autoridade sutil e profunda já se exercia sobre a vida e a alma, uma condução que não media a terra, porque a sua métrica era a biografia da alma. Michel Foucault, em suas lições proferidas no Collège de France entre 77 e 78, nos conduz por uma arqueologia desse olhar vigilante, revelando como o pastorado cristão, herdeiro das tradições orientais, forjou um molde no qual o Estado moderno viria a se fundir, transmutando a salvação eterna em gestão da saúde e o cajado do sacerdote no planejamento burocrático. O pastor, nessa gênese arcaica, habita um espaço de desterritorialização fundamental. Diferente do soberano grego que reina sobre uma polis delimitada, o pastor do deserto exerce seu império sobre uma multiplicidade em trânsito, sobre um fluxo de existências que caminham sob um sol que tudo devora e nada perdoa. No Egito, na Síria, na Mesopotâmia, a figura do rei era saudada como o pastor dos homens, como aquele que vela enquanto os outros dormem, como o buscador incansável da pastagem verdejante que garante a subsistência. Há algo aqui de profundamente íntimo e simultaneamente terrível nessa metáfora, porque o poder se manifesta como uma persistência absoluta do cuidado, um sacrifício oblativo onde o mestre se dedica à vida de cada um para garantir a salvação de todos, configurando aquilo que Foucault chama de paradoxo distributivo. O Deus dos hebreus, em sua errância sagrada, diferencia-se radicalmente dos deuses gregos que habitavam templos fixos e cidades muradas. Ele é o Deus que caminha, o Deus que vagabundeia com seu povo, o pastor supremo cuja lei não se resume a um código de justiça, mas estende-se como um regime de subsistência e vigilância constante em meio à hostilidade do deserto. O deserto aqui funciona como um cenário metafórico e real da desterritorialização da alma. Ali, despido de proteções sociais e identidades fixas, o indivíduo se torna verdadeiro território a ser governado. E para guiar esse rebanho em constante deslocamento, o pastor deve penetrar no interior das mentes, explorando cada dobra da alma em busca dos segredos mais escondidos que possam ameaçar a unidade do grupo ou a pureza do caminhar. Essa relação de dependência absoluta constitui a raiz de uma forma de subjetivação que ainda nos assombra, mesmo nessa modernidade tardia. Enquanto o cidadão grego via-se como um sujeito de autonomia, alguém que exercia o cuidado de si para melhor governar a cidade, o fiel submetido ao pastor aprendeu a considerar-se uma ovelha entre as ovelhas, submetendo sua vontade a um guia que se sacrifica por ele. A obediência, no contexto dessa tecnologia de poder e controle, deixa de ser um meio provisório para atingir uma sabedoria, mas se torna um fim em si mesma. A obediência vira uma virtude permanente que aniquila a vontade própria em favor da vontade do outro, estabelecendo um vínculo de servidão que se renova a cada segundo. Ao pensarmos o contraste entre o mundo clássico e a emergência do pastorado, percebemos que a Grécia operou uma recusa consciente desse modelo para sua política fundamental. Em diálogos como o político, Platão submete a figura do pastor a uma crítica rigorosa, argumentando que o governante da cidade não pode ser comparado ao guia de um rebanho, porque o político não cria os cidadãos, não os alimenta como se fosse gado e não possui um conhecimento transcendente que o coloque em um plano ontológico superior. O pastor grego é uma figura divina ou uma caricatura? Para os homens resta a arte do tecelão, como aquele que entrelaça diferentes naturezas e opiniões para formar o tecido social da polis. A liberdade grega repousava justamente na autonomia e no domínio de si, onde qualquer direção da consciência era vista como algo provisório, um auxílio necessário apenas enquanto o indivíduo ainda não havia alcançado a maturidade para governar a si próprio. A apatheia estoica, longe de ser uma renúncia passiva à vida, se configurava como o domínio das paixões para garantir a soberania do sujeito sobre a sua própria existência, permitindo-lhe habitar o mundo sem ser escravo de seus impulsos. O cristianismo operou uma ruptura radical com essa tradição ao importar a tecnologia pastoral do Oriente e sofisticá-la por meio da teologia de Agostinho e das rigorosas regras monásticas, transformando o cuidado numa estrutura de governabilidade exaustiva. O monaquismo, como as regras de São Bento e São Pacômio, funcionou como um laboratório onde a alma ocidental foi forjada como um objeto de conhecimento e controle detalhado. Nesses espaços de clausura e silêncio, a obediência não era só uma questão de cumprir regras externas, mas de renunciar integralmente ao eu,
O monge deveria viver sob o juízo constante do outro sem possuir nada, nem mesmo vontade, transformando sua existência num ato perpétuo de submissão. A técnica da confissão e do exame de consciência, que na Grécia servia para a memorização de preceitos éticos e o fortalecimento do sujeito, transforma-se no cristianismo numa hermenêutica do desejo, numa busca incessante pela verdade escondida nas dobras da carne, da alma e da mente. A grande inovação dessa engenharia das almas foi a invenção da interioridade como um campo de batalha permanente. A carne, em Foucault, não se reduz ao corpo biológico, mas revela-se como o corpo atravessado pelo desejo e pela linguagem, um território que precisa ser incessantemente verbalizado para ser purificado. Através da confissão exaustiva, o sujeito é compelido a traduzir em palavras cada movimento da alma, cada sombra de dúvida, cada centelha de prazer proibido. O eu torna-se algo a ser decifrado, um mistério que apenas o pastor, o detentor de um saber específico e de uma autoridade delegada pode interpretar e absorver. O processo de subjetivação inaugurado pelo pastorado cristão cria uma identidade que está perpetuamente em dívida com a verdade, presa a um eu que ela mesma deve confessar e simultaneamente negar. A técnica evolui do reconhecimento público e dramático do estado de pecador, que seria aquilo que Foucault chama de exmologesis, para exalguiroses, a verbalização minuciosa, contínua, privada dos pensamentos para um mestre espiritual que atua como mediador indispensável da salvação. O pastor torna-se o detentor da chave que abre as portas do céu, mas também aquele que possui o poder de discernir entre a inspiração divina e a tentação diabólica escondida em cada impulso dos mais banais. Essa relação estabelece o que Foucault identifica como uma servidão generalizada, onde o laço da dependência implica uma obediência que busca perpetuar-se como tal, independentemente da racionalidade da ordem recebida. O sujeito moderno nasce nesse cruzamento, ele é o ser que fala de si mesmo para ser governado por outro. Ele é o indivíduo que busca a verdade sobre a sua singularidade apenas para entregá-la ao escrutínio de um poder que o ultrapassa. Essa tecnologia não desaparece com o declínio da hegemonia eclesiástica no fim da Idade Média, mas pelo contrário, ela se espalha pelo tecido social através do processo de parasitação que permitiu ao Estado moderno retirar dos mosteiros seus instrumentos fundamentais de controle e normalização. A transição, assim, para a modernidade, iniciada talvez de forma mais vigorosa no século XVI, marca o nascimento da governamentabilidade política tal como a conhecemos. O objetivo do governo desloca-se da salvação das almas no além para a garantia do bem-estar, da saúde e da segurança no agora. É a emergência da razão do Estado, de uma racionalidade que busca o crescimento das forças estatais através da gestão minuciosa da população, herdando do pastorado o imperativo de cuidar de cada um e de todos ao mesmo tempo, a lógica do omnes et singulatim. O soberano já não se contenta em ser o detentor do direito de vida e morte, mas ele agora ambiciona gerir a própria vida nos seus processos biológicos fundamentais, transformando todo o corpo social no seu rebanho. A população emerge como um novo objeto de poder e saber, não sendo apenas um conjunto de súditos submetidos à lei do poderoso, mas um corpo biológico coletivo cujas taxas de natalidade, mortalidade, longevidade e saúde devem ser calculadas, otimizadas e controladas. A biopolítica nasce da fusão entre essa nova razão governamental e as antigas técnicas de individualização pastorais, onde o Estado assume o papel de pastor, laico, que utiliza a estatística como seu novo cajado e a economia política como seu novo evangelho. A vida humana, na sua materialidade mais crua, torna-se o alvo de uma estratégia política geral que busca a produtividade e a docilidade. O conceito de polícia, no contexto do século XVIII, analisado por Foucault, revela-se como a técnica suprema de garantir que a vida da população seja plenamente útil ao Estado. A Polizeiwissenschaft, a ciência da polícia, o saber fazer polícia, não se ocupava apenas da ordem jurídica, mas estendia seus braços para todos os aspectos da existência cotidiana, do preço do pão, a higiene das habitações, do controle da epidemia, a vigilância dos costumes e a circulação de bens. O Estado moderno, nesse sentido, opera como um golpe de Estado permanente, uma estrutura que não se molda estritamente às regras de justiça abstrata, mas ao princípio de governar para gerir a produção e a saúde da população como ativos de poder. O poder pastoral, ao ser absorvido pela máquina estatal,
transmuta-se numa rede de vigilância que penetra nos aspectos mais íntimos da existência, prometendo segurança em troca da renovada obediência. Ao oferecer educação, saúde e previdência, o Estado estabelece uma dependência constante, onde a liberdade passa a ser entendida não como a capacidade de agir autonomamente, mas como o direito de ser bem conduzido por uma administração benevolente. Nos tornamos dependentes desse olhar que tudo vê e tudo avalia, e a figura do burocrata assume o manto de antigo confessor, nos solicitando que preenchamos formulários que são, em última instância, a nossa biografia traduzida para a gramática do controle estatal. Vivemos em sociedades de normalização onde o desvio não é apenas punido pela lei, mas tratado como uma patologia que exige cura, correção, gestão ou controle. A psiquiatrização das condutas e a medicalização da vida social são extensões lógicas do desejo pastoral de manter o rebanho dentro dos limites estritos de funcionalidade e docilidade. A verdade sobre nós mesmos que outrora buscávamos na comunhão com o divino agora é perseguida nos diagnósticos clínicos, exames psicológicos, exames psicotécnicos e nas métricas de desempenho que determinam a nossa validade social. A transmutação da salvação eterna para a saúde pública representa uma das manobras mais astutas da história das artes de governar. O temor do inferno foi substituído pelo pavor da doença, da psicopatologia, da velhice desamparada ou da morte prematura. O Estado, ao assumir a responsabilidade pela nossa integridade biológica, arroga-se o direito de intervir em nossos corpos e mentes com uma autoridade que nenhum monarca absoluto do passado jamais sonhou em ter. O estetoscópio do médico, a lente da câmera de segurança, o algoritmo de recomendações tornaram-se novos instrumentos de condução, vigiando não apenas os nossos atos externos, mas antecipando nossos desejos e moldando nossas potencialidades. Entretanto, onde o poder se exerce com maior intensidade, ali também brotam as sementes de uma possível resistência. No seio do pastorado cristão e da sua herança estatal, Foucault identifica a emergência das contracondutas, de lutas éticas e políticas pelo direito de não ser governado dessa forma, por esses mestres ou para esses fins. Não são apenas as revoltas contra a opressão, mas reivindicações de uma outra forma de condução, de buscas por caminhos que escapam ao olhar totalizador do pastor. O misticismo, o ascetismo extremo, as heresias medievais foram os primeiros grandes suspiros de uma vontade que buscava uma relação direta com a verdade sem a mediação institucional da Igreja. A teologia apofática, por exemplo, de Marguerite Porret, em sua visão de uma alma aniquilada que já não precisa de leis ou de guias, representa uma resistência mística. Para ela, a alma que atinge o estado de perfeição torna-se um espelho que reflete o absoluto, esvaziando-se de todo o conteúdo doutrinal imposto para habitar uma liberdade que o pastorado não pode mais capturar. Esse desejo de um eu que não se deixa prender a identidades fabricadas pelo poder é o que Foucault identifica como a raiz da atitude crítica moderna, o esforço incessante do desassujeitamento que define as lutas contemporâneas. As contracondutas manifestam-se hoje na recusa à medicalização forçada da existência, nas resistências ao controle algorítmico ou na busca por estilos de vida que não se rendam aos imperativos da produção normalizada e normalizante. Resistir ao poder pastoral e ao seu herdeiro estatal significa recusar que nos digam quem somos e inventar novas formas de subjetividade que não dependam da confissão obrigatória ou da vigilância benevolente. Seria a tentativa de reterritorializar a alma do deserto, de encontrar ali uma fonte de potência que pertença exclusivamente ao movimento da própria vida e não a um projeto de outro ou do governo. Foucault nos convida, no final do seu percurso intelectual, a retornar à antiga ética como uma ferramenta de libertação, propondo a substituição da hermenêutica do desejo por uma estética da existência. Tratar-se-ia de tratar a própria vida como uma obra de arte a ser esculpida com coragem e também com rigor, onde a verdade não é um segredo a ser confessado, mas uma forma a ser construída através de práticas de liberdade e principalmente o cuidado de si. Essa proposta habita plenamente o plano de imanência, habita o solo onde a vida se desdobra em sua multiplicidade sem a necessidade de figuras transcendentais que a guiem de cima. O plano de imanência aqui como território de conceito e de criação, onde o pensamento se desloca como pura variação e onde a vida afirma sua potência contra todas as formas de captura.
O pastor é, por excelência, uma figura de transcendência que se coloca acima do rebanho. A estética da existência, por outro lado, opera na superfície dos encontros, na invenção de novas amizades e prazeres que não pedem licença para existir. A vida dos cínicos antigos, com seu escândalo de verdade pública e sua ascese rigorosa, permanece como um possível horizonte de uma subjetividade que se recusa a ser uma ovelha dócil. Nesse momento de transição, onde o pastorado clássico e o Estado-providência enfrentam crises de legitimidade, novas formas de conduta emergem através da vigilância digital e da gestão algorítmica das condutas. Os novos pastores já não vestem batinas, mas operam através de dados e métricas de engajamento, transformando a confissão num ato público e voluntário realizado em confessionários globais chamados redes sociais. Ali expomos nossos segredos e desejos em busca de uma validação que é, essencialmente, uma forma de controle social e normalização mercadológica. A lição a ser tirada aqui, brevemente, de Foucault é aquela que reside na percepção de que a política não se inicia nos parlamentos, mas na forma como nos relacionamos com a nossa própria verdade e com a vontade daqueles que pretendem nos conduzir. Enquanto acreditarmos que necessitamos de um guia para nos salvar da incerteza ou da doença, estaremos perpetuando as estruturas de servidão que o pastorado inventou há milênios. A invenção da alma foi a ferramenta de governo mais sofisticada da história, e a sua libertação exige que sejamos capazes de habitar o deserto da existência sem o conforto da direção ou o medo de errar. Esse plano de imanência convida a um movimento de liberdade onde os conceitos são armas e a vida é um campo de experimentação contínua. Ser artesão da própria existência significa assumir o risco da solidão e a beleza do erro. Compreender que a dignidade humana não resiste na obediência a um modelo universal, mas na capacidade de perpetuamente se transformar. Que o cajado se quebre e que a cicatriz da alma, outrora governada, se torne o símbolo de uma potência que não aceita mais ser parte de um rebanho. Porque talvez a verdadeira política seja a invenção de si contra todos os pastores do mundo.